Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje vou falar uma coisa que eu já tinha prometido para vocês aqui há um certo tempo, que era sobre a técnica do chute, né? Da banca CESP-UNB. Lembrando que essa técnica aqui, ela é utilizada para modelos de prova certo e errado da banca Sebrasp e só Sebrasp. Antes de mais nada, muito obrigado aí por assistirem o vídeo. Meu nome é Jonathan Jorge. Esse vídeo eu ia fazer somente para os alunos da mentoria, mas eu resolvi abrir para todas as pessoas que quiserem ver. Vou deixar esse vídeo salvo aí na plataforma e também aqui no YouTube. Beleza? Então hoje você vai aprender como usar a técnica do chute em prova da Sebrasp, sem prejudicar a sua nota, tá? Então primeiro eu vou explicar o modelo de certo e errado, como ela funciona, beleza? Já vou te pedir, curta, comenta, compartilha esse vídeo, que isso ajuda muito na produtividade do canal, no alcance do canal. Então vamos lá. Primeiro, eu quero ensinar vocês como é essa metodologia, tá? Como eu utilizo essa metodologia. Então, basicamente, hoje eu vou te ensinar como funciona a técnica de chute para provas do CESP. E a aula hoje é sobre chutar nas provas CESP com estratégia, tá bom? Então vamos lá, pessoal. As provas do Sebrasp ou antigo CESP-UNB são conhecidas pelo seu formato, né? O seu formato já famoso de certo e errado, né? Como que funciona esse formato ali, ó, formato certo e errado? Como é esse formato que as pessoas têm tanto medo? Basicamente, uma errada anula uma certa. Então, você tem que ter ali uma abordagem estratégica, mais que qualquer outra banca, tá? Por quê? Vamos aprofundar aqui como funciona isso. Ó, como é esse sistema de correção? Cada resposta vale certa, cada resposta certa vale mais um ponto. Cada resposta errada vale menos um ponto. E as questões em branco não alteram a pontuação. Ou seja, se você acertou a questão, ó, certo, você ganha mais um. Você errou a questão, você, ó, certo. Na verdade, o ideal é colocar certa. Questão certa, mais um ponto. Questão errada é igual a menos um ponto. Beleza? É isso aqui que você tem que saber. Tá, beleza. Questões não marcadas, ou seja, não marcada. Você foi lá e deixou em branco. Vale 0, tá bom? E aí, um exemplo é esse aqui. Exemplozinho. Você, de 120 questões possíveis, 120 questões, ó, em uma prova com 120 questões. Então, uma prova qualquer de 120 questões, sua média foi a seguinte: você tem 30 erros, 80 não, né? 70 acertos e 20 em branco. Ou seja, você não marcou 20. Qual será a sua nota? Então, você tem 70 acertos, e aí vai ficar assim: 70 menos 30 igual a 40. Que loucura é isso mesmo, bebê. Então, você tem 40 pontos. Reparem que você teve 70% de aproveitamento nas 100 que você marcou. Mas você ficou com 40. Covarde, né? Covarde. Banca covarde. Mas é assim que funciona, tá? E você tem que ter estratégia. Para você poder conseguir desenrolar na banca 7, você tem que ter estratégia. Eu, por exemplo, eu não passo de 15 questões em branco. Porque quanto mais questões em branco eu deixo, maior o meu índice de acertos tem que ser. Então, por exemplo, deixei 20 em branco, dessas 100 possíveis, eu tenho que ter um nível de acerto muito alto. Ou seja, só posso errar 10, um exemplo. Que aí, 100, errei 10, vou ficar com 90 menos 10, 80. Então, vou ficar com 80 pontos. Então, reparem
que de uma margem de erro de 10% do total marcado. Então, não é fácil. Então, tem que ter toda essa estratégia aqui para você poder ir bem na prova. Então, beleza, você entendeu o sistema de cobrança. Então, qual a implicação disso? Tá. Chutar aleatoriamente pode ser prejudicial. Então, se você sair chutando ali, porque uma resposta errada anula uma certa. E o pior, né? Você pode sair devendo pontos para a prova. Pode, pode. Beleza? Diferentemente de outras bancas, que você, por exemplo, sei lá, você vai pegar o que tem menos ali, A, B, C, D, A, que deu menos foi A. Todas eu vou marcar na A, que é uma forma de chute também para algumas bancas e alguns formatos de prova. Aqui não funcionaria, tá bom? Agora, qual a melhor estratégia de chute baseada em pesquisa? Que não é do nada, tá? Isso aqui, poxa, eu já usei várias vezes, já vi, já pesquisei. Qual é a melhor maneira de chutar para a banca CESP? Primeiro, você vai separar as questões, você vai dividir ali durante a prova. Faça isso aqui, ó. Questões que você tem certeza da resposta. Beleza? Então você olha ali, sendo certo ou errado, você sabe qual é. Você sabe, você tem certeza. Segundo grupo de questões, questões que você tem certeza que não estão certas, que estão erradas. Você olha ali e fala, pô, isso aqui não tem como estar certo, isso aqui não tem como estar certo. Procura o erro, tá? O erro. Aqui que ele está falando é o seguinte, procure as erradas. Procure as alternativas erradas, com um erro claro. E depois, questões das quais você tem dúvida. Eu sempre marco numa prova assim. Primeiro eu vou nas que eu tenho certeza, olhei, marquei. Pô, isso aqui eu sei. Caraca, isso aqui, ó, tá certo, ou tá errado, tá certo. Faço isso. Depois eu volto e procurando o erro. Vou procurando o erro. E por último, eu vou marcando ali as que eu tenho dúvida para voltar nelas, tá bom? Não marco nem certo nem errado, só marco que elas estão dúvida. Segunda análise é a análise do balanceamento, que é a segunda coisa que eu faço depois dessa primeira separação de grupo, ó. Pesquisa indica que a prova Sebrasp tende a equilibrar entre as respostas. Quer dizer o seguinte, que é uma tendência, que não é uma regra. Então, vou mostrar um exemplo de uma prova na prática aqui para vocês. Então, imagina só, por exemplo, uma prova com 120 questões, é comum o CESP trazer ali uma divisão, 60-60, 58-60, aqui nessa média ali, é isso. O mais comum é 60-60, mas também tem essas variações aqui, pequenas variações, mas ela faz, tá bom? Então, você vai tentar equilibrar isso. Poxa, quer ver um exemplo? Você marcou 90 certas e 30 erradas. Das 100 que você marcou, das 100 que você marcou, 70 certas e 30 erradas. Das 100 que você marcou, 70 certas e 30 erradas. Tá estranho, não tá? Porque eles não tendem a equilibrar. Então, possivelmente, você está errando ali na sua avaliação das questões. Então, liga um alerta já, tá bom? Beleza. Terceiro, chute direcionado. Após responder as questões do grupo 1 e do grupo 2, qual é o grupo 1, as que eu tenho certeza, e segundo as que estão erradas. Conte quantas respostas certas e quantas erradas você marcou. Fez isso? Para as questões do grupo 3, em dúvida. Considere marcar a opção que equilibra a distribuição total. Então, você foi lá, desse grupo de 70-30 que você marcou, cara, você tem certeza ali de 80. Então, eu tenho certeza de 80. Então, você vai ali tentar equilibrar. Olha, quais que eu tenho mais? Ah, eu tenho mais certa, eu tenho mais errada. E vai tentar equilibrar, equalizar para que tem menos. Ou seja, se você tem 70 certa e 30 errada, é óbvio que você tem margem para quais questões? As erradas, para que elas fiquem iguais ali. Então, de 100, 50-50. 50 certa, 50 errada. Beleza? É isso. Um exemplozinho aqui que eu coloquei. Por exemplo, se você já tem resposta certa, pode optar por marcar dúvidas como errado, buscando um balanceamento. E por último, mas não menos importante, a técnica do bloco de 5, que eu vou trazer na prática para você. Preste atenção. Alguns candidatos utilizam a estratégia de analisar bloco de 5 questões. Eu, por exemplo, faço muito isso. Bloco de 5 questões, buscando uma distribuição de 3 certos para 2 erradas ou vice-versa. Eu vejo muita gente errar nisso. Pode ser 2-3 ou 3-2, tá bom? Essa técnica é baseada na observação de padrões.
mas deve ser utilizada com cautela, pois não há garantia que a banca siga esse padrão. Já fiz várias vezes, me dei bem numa prova, me dei muito mal em outra, tá bom? Considerações que eu acho relevante para você. Evite chutar no escuro. Se você não tem nenhuma base para escolher entre certo e errado, é mais seguro deixar em branco. Se você não tem base nenhuma, deixa em branco. Use o chute direcionado com cautela. Essa técnica ela pode ser útil, mas ela não é infalível, como nada, né? Utilize como recurso adicional e não como uma estratégia principal. Ou seja, isso aqui é se você não tiver mais nenhuma carta na manga, está desesperado, você vai trazer essa técnica. Pratique com provas anteriores. Tente fazer essa técnica em provas anteriores. Já vou usar no simulado. Não! Utiliza na banca CESP mesmo, no perfil CESP. Pega a prova da PF passada, a prova da PRF passada. Tenta fazer. Estou estudando para PF. Beleza, pega as provas passadas da PF. Siga essa estratégia. Utilize as provas como simulado. Por quê? Porque ali é a banca mesmo, é o real da banca, tá? Entenda o estilo e teste essa estratégia. Não vai sem testar, tá bom? Regras que eu utilizo, tá? Aqui é importante. Primeiro, eu faço tudo que eu sei. Primeira coisa é fazer tudo que você sabe, tá? Depois, após terminar a prova, você volta e vê quantas certas tem. Na prova do CESP, de certo e errado, geralmente tem uma paridade de certo e errado. Ou seja, às vezes vai ter 52% de questões certas, 48% errado e vice-versa. Esse valor não é absoluto, mas a margem é de 8 pontos percentuais para cima e 5 para baixo. Não exatamente, mas é o critério que uso devido à análise de algumas provas. É isso. 3. Após isso, comparo e vejo quantas certas e quantas erradas tem. É o que eu ensinei para vocês aqui. Dependendo do resultado, eu volto para ver quais chutar. Mas que tem dúvida, nesse formato que eu ensinei para vocês aqui do terceiro grupo, tá bom? Tá. Depois, vamos lá. Inicialmente, apenas chuto as que sei alguma coisa. Geralmente não entendi uma palavra ou estou em dúvida na interpretação dada. Então, você tem uma noçãozinha. Depois, após isso, volto e conto quantas eu fiz. Se está bom o resultado, eu não volto a tentar chutar. Entrega a prova do jeito que está. É isso. Você vai entregar do jeito que está. Se não estiver bom, eu vejo que posso chutar. Por que ver o que posso chutar? Por que eu vejo? Por conta daquela situação que eu expliquei para vocês, de não passar de 15 questões em brancas. É minha regra. De 12 a 15. Eu não deixo mais que 12 a 15 questões em brancas. 15 é o máximo. Pô, eu marco ali 100. Beleza. Poxa, eu vou entregar de 12 a 15 em branco. Ok. Eu tenho que fazer, então, no mínimo 105 ou 108 questões. Nunca menos que isso. Eu. Cada pessoa funciona de um jeito. Por quê? Porque eu sei que a minha margem de erros fica muito curta. Tá? A minha gordura para queimar fica curta. Agora, eu vou mostrar para vocês, aqui como isso funciona, esse bloco de 5 funciona na prática. Como esse bloco de 5 funciona na prática. Então, vamos lá, pegar um gabarito aqui da prova da PRF de 2021 e vou mostrar para vocês como funciona essa questão de bloco na prática. Então, gabarito definitivo da prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, primeira coisa, esse gabarito aqui começa no 9, porque nós temos uma prova de língua estrangeira na frente. Então, 9 e 10, acabaria aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, de 1 ao 5, do 5 ao 10, e aí nós vamos começar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos pegar esse bloco aqui, ó. 1, 2, vou pegar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Repara esse bloco aqui. Reparem esse bloco. Vocês conseguem visualizar que nesse bloco aqui eu tenho 1, 2, 3 certas e eu tenho 2 erradas. Próximo bloco. 16, 17, 18, 19, 20. Terceiro bloco. Vocês conseguem reparar que nesse terceiro bloco eu tenho 1, 2 certas
3 certas, 1, 2 erradas. Então, isso vai ser repetido durante toda a prova. Vamos pegar outro, para vocês terem certeza. 21, 22, 23, 24, 25. Reparem que aqui eu tenho uma mudança, uma variação, que é o 4, 1. Acontece. 3, 5, 3, 2, 2, 3 e 4, 1. Acontece também, ó. 1, 2, 3. 3 errados. 4 errado. 1 certa. Vamos lá. Acontece também o 4, 1, mas é raríssimo. Agora, 26, 27, 28. 29, 30. Vamos contar quantas aqui de novo? Então, eu tenho 1, 2 certas. 1, 2 certas. 1, 2, 3 erradas. Então, você conseguiu reparar, e aqui vai, pô, pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, então, 3 certas, 2 erradas. Então, reparem que, via de regra, nós vamos ter aqui 2 por 3, ou 3 por 2. E, às vezes, com raras exceções, 4 por 1. Pô, Jorge, eu tenho 5 vezes. Raríssimo você ter uma sequência de 5. Então, como é que você vai utilizar essa regra? Pensa no seguinte aqui. Pega essa daqui, vamos pegar essa sequência aqui, ó. Pegar essa sequência aqui, ó. 31, T2, T3, T4, T5. Tá. Reparem que aqui eu tenho C, 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 3 e 2. Concorda comigo que, se eu achar 3 respostas certas nesse bloco, vamos supor lá, fiz a questão 31, a questão 32, estou em dúvida aqui na 34, T5 e sei a 35. 31, T2 e 35. E estou em dúvida neste bloco aqui, 33 e 34. Concorda comigo que o ideal seria eu colocar errado, mesmo que eu não saiba? Por quê? Porque eu tenho esse bloco aqui, 3, 2. 3 certas, 2 erradas. Beleza? Então, assim, por isso que eu falei, procura o erro. Então, pode ser também que seja o contrário. Eu tenha certeza nessas 2 erradas e dúvidas nessa aqui. Então, se eu sei que essas 2 estão erradas, eu vou chutar nessas 3 aqui como certa. Beleza? Então, via de regra, será essa sequência aqui. A cada 3 certas, 2 erradas. A cada 2 erradas, 3 certas. Essa forma aqui. E aí, como eu falei, vá procurando o erro. E aí você montando ali a sua escala. Então, pega aqui e vá criando a sua escala. Procura o errado primeiro. Eu sempre procuro o errado, que é mais fácil. Beleza? Então, eu sigo sempre essa sequência aqui. Pô, Jorge, e aí? Eu vou salteando? Não. Pô, você procurou as 2 erradas. O resto é 3 certas. Beleza? Vai fazendo assim, que no final a nota tende a se equilibrar e você vai ficar com saldo. Você não sabia nada. É isso, pessoal. Não é fórmula mágica, mas é uma forma de chutar na banca Sebrasp. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima. Falamos aqui do perfil de prova e como chutar. Valeu!